Dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí no seu horário de estudos, já em alta madrugada, 9, 10, 11 horas da noite. Então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, nosso companheiro de estudo aqui junto à equipe LAC Concursos. Você já me conhece, eu sou a professora Débora Botan, professora de Direito Penal aqui do LAC Concursos, e também agora estamos trabalhando esse edital, essa disciplina tão interessante, Medicina Legal, que é uma disciplina, que é o estudo do direito, que está muito próximo com o quê? Muito próximo com o processo penal. Então, quando fala em medicina legal, estamos diretamente associados a quê? Ao direito penal e ao direito processual penal. Falamos diretamente associado. Por quê? Porque é a nossa rotina de dia a dia, quando fala assim, perícia, em peritos, em medicina legal, medicina forense, nós já estamos associados a quê? A cena de um crime, a uma morte violenta, a um acidente de trânsito, mas isso não quer dizer que medicina legal também não se aplique a outros ramos do direito. Nós vimos na aula passada o quê? Medicina legal sendo aplicada no direito civil, um teste de paternidade. Nós vemos também o quê? Medicina legal sendo aplicada onde? No direito previdenciário, não é mesmo? Uma perícia para constatar, para confirmar uma invalidez, para verificação se aquele cidadão faz jus, se ele tem ou não tem direito a uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Ou seja, falou em medicina legal, falamos de maneira geral a quê? A associação de duas ciências que trabalham juntos. A ciência médico-biológica e a ciência jurídica, ok? Então, na nossa aula 1, na nossa aula de perito, nós fizemos essa breve introdução de medicina legal e apresentamos essa associação da ciência médico-biológica, a ciência jurídica. Então, são duas ciências que se unem, duas ciências que se juntam, para bem o juiz aplicar a legislação sem erros, né? Sem mácula, diminuindo assim as chances de um possível erro, diminuindo assim as chances de uma decisão vazia, de uma decisão distante o quê? Da verdade real. Sim, por quê? Porque no processo penal, o que busca-se é o quê? Qual é o princípio que vigora no processo penal? Princípio da verdade real, ok? Então o juiz, a autoridade policial, eles utilizam o quê? De todos os meios de provas possíveis e admissíveis no sistema brasileiro, todos os tipos de provas legais, para quê? Para que possam, de fato, compreender o que aconteceu, por que aconteceu, como ocorreu, para fins o quê? De considerar ou não o réu culpado, considerar ou não o réu o quê? Inocente. E quando fala-se de provas no direito processual penal, inegavelmente estamos diretamente relacionados a quem? A figura do perito e a realização da perícia, ok? Então, em relação ao perito, nós já vimos na aula 1. A aula de hoje, eu quero convidá-los a participar da aula de hoje, cujo tema é perícia, ok? Perícia, parte 1. Este tópico, perícia, nós dividimos em perícia parte 1 e perícia parte 2. Por que essa divisão? Na parte 1, na aulinha de hoje, que nós vamos dar início agora mesmo, nós vamos fazer uma introdução em relação ao tema de perícia, ok? Nós vamos ver a definição de perícia, nós vamos ver a finalidade da perícia e nós vamos ver alguns exames. Em que consiste o exame de corpo de delito? Em que consiste o exame de necrópsia e autópsia? Em que consiste um exame de local? Um exame por escrito? Um exame laboratorial? Tá? Então nós vamos fazer um apanhado geral deste tema denominado perícia, que está sendo cobrado no edital do seu concurso. Isso será realizado na aula agora, aula parte 1. Na aula parte 2 de perícia, nós vamos trabalhar em especial a legislação processual penal referente à perícia. E é aí que você tem que redobrar os seus momentos de estudo. É aqui na aula 2 que você tem que redobrar a atenção, redobrar a compreensão deste tema. Por quê? Porque é importante, sim, você compreender a diferença entre um exame de autópsia e um exame de
necroscopia. É importante você compreender essa diferença. É importante você compreender o que é exame de corpo de delito. É importante, é interessante. Só que as questões que são cobradas nos concursos referente a este tema, elas são extraídas do texto de lei. Elas são extraídas lá do Código de Processo Penal. Então é de extrema importância que conheçamos, compreendamos o quê? Os artigos sobre perícia que estão dispostos lá no Código de Processo Penal, que é o que nós denominamos contextualização legal da perícia. Então, a contextualização legal da perícia, ela compreende o que? O artigo começa no artigo 158 e termina no artigo 184. Salvo engano, são 22 artigos, ok? Esse tema da perícia, em geral, ela está dentro o quê? Dentro do capítulo de provas, tá? De provas. Então, quando você abre o seu Código de Processo Penal, lá em provas, logo você já vai ver o quê? O tema referente à perícia, ok? Então, contextualização legal e estudo dos artigos do Código de Processo Penal referente à perícia fica para a próxima aula. Perícia, parte 2. Compreensão geral sobre perícia fica agora para a parte 1, ok? Então vamos dar início para a nossa aula, que eu sei que você não tem tempo a perder e quer logo conhecer e matar esse assunto para já irmos para o próximo, não é mesmo? Então olha só, medicina legal, perícia, parte 1. A definição de perícia. Nós vimos na aula passada que quem é o perito? Perito é aquele conhecido como expert em determinado assunto. É aquele que domina sobre determinada área do conhecimento o que? Aprofundamento técnico-científico daquele tema. Então, perito nada mais é que um expert em determinado assunto. É aquele que detém conhecimentos profundos, técnicos, científicos sobre determinada área do conhecimento. O perito ele pode ser oficial, quando já é servidor público, e não oficial, também conhecido como perito ad hoc, tá? Ou perito nomeado, ok? O perito, ele faz o quê? Ele faz perícia. E em que consiste perícia, professor? O que eu posso compreender como perícia? O que significa periciar algo? Perícia nada mais representa, perícia nada mais é que o exame minucioso sobre determinada situação, nada mais é que o olhar clínico sobre a cena de um crime, o olhar clínico sobre uma lesão corporal, um olhar clínico diante de um aborto para detectar se é um aborto criminoso ou se não é um aborto criminoso. Então, nada mais representa que um exame minucioso de determinada situação que é apresentada ao perito. Então, a perícia, ela pode recair, por exemplo, sobre um cadáver. Ela pode recair, por exemplo, sobre uma pessoa viva que apresenta lesão corporal. Pode recair sobre o instrumento utilizado no crime, a arma utilizada no crime. Sim, vai periciar a arma para ver o quê? Para ver se realmente os disparos que atingiram a vítima saíram desta arma. Para ver realmente, ou outra situação, para ver realmente se essa arma branca, se essa faca, se esse estilete, se essa caneta, se ela era ou não capaz, se é um instrumento capaz de produzir o quê? Os ferimentos que a vítima apresenta. Então, perícia nada mais é que lançar um olhar, lançar um exame minucioso sobre determinada situação que é apresentada ao perito. E essa situação é apresentada ao perito mediante o quê? Mediante um pedido da autoridade policial ou do juiz, tá? Ou do juiz. Ou seja,
O juiz, a autoridade policial, detém conhecimentos o quê? Jurídicos, não é verdade? Não detém conhecimentos médicos, biológicos aprofundados. Pode ter uma noção, mas não detém conhecimentos médicos, biológicos aprofundados. Então, diante de um crime violento, a autoridade policial ou o juiz requisita ao perito, olha, eu como juiz que presido o processo, eu como autoridade policial que presido o inquérito policial, não tenho conhecimentos específicos nesta área para averiguar o quê? A causa da morte. Qual foi a causa da morte? É uma morte violenta ou não é uma morte violenta? Então o juiz vai requisitar o quê? Que esses peritos, que esses experts façam o quê? Um exame apurado, uma análise minuciosa para verificar do que se trata aquela situação, tá? Se é uma morte violenta, se é uma morte natural, se trata-se de suicídio ou trata-se o quê? De homicídio, né? E assim, são eles as situações apresentadas para os nossos peritos. Nós temos os peritos de campo, que vão diretamente até o local, até a cena do crime, colhem todo o material, todo o vestígio do crime e levam para a equipe o quê? Laboratorial. Por isso que nós temos o quê? Nós temos também os exames laboratoriais que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Assim sendo, nós podemos considerar perícia como o quê? Pessoal, olha aqui. Eu trouxe aqui para vocês, para ficar armazenado no seu material, uma definição simples, porém completa, tá? Sobre o que vem a ser perícia. Então, olha só, a perícia nada mais representa que uma análise minuciosa de determinada situação que é apresentada ao perito. Pode ser a cena de um crime, a vítima de lesão corporal, uma arma utilizada na conduta criminosa ou um cadáver. A perícia compreende um conjunto de procedimentos, o quê? Procedimentos técnicos científicos, pelos quais procura-se desvendar, procura-se descobrir o quê? A existência ou não de certos acontecimentos. Aquela cena é uma cena de crime ou não é uma cena de crime? Né? Ou diante da certeza dos acontecimentos? Não, estamos diante de uma cena do crime. Ok, então vamos buscar o quê? Desvendar como esse crime ocorreu, quem o praticou, como foi realizado. Então, são todas essas questões que a perícia busca desvendar. Primeiro, estamos diante de uma cena de crime? Primeira pergunta que deve ser realizada, que o perito vai responder. Depois, se estiver diante da cena de um crime, né, ele vai responder como esse crime ocorreu. E depois, vamos buscar a autoria, quem praticou esse crime, não é mesmo? Por quê? Essa primeira pergunta é muito interessante de responder. Imagine-se que o perito é chamado por quê? É chamado porque no edifício X, né, lá do 22º andar, alguém supostamente se jogou. Então o perito vai até o local do ocorrido. Não falamos local do crime porque ainda não temos certeza se trata de uma conduta criminosa. Então o perito dirige-se até o local do crime, vai verificar primeiro a vítima ao chão, né? Está morta, constata a morte e vai aonde? Até o apartamento. Lá, o perito ele vai ter plenas noções, ele é um expert no assunto, ele tem experiência, ele demanda conhecimento. Lá ele vai periciar o local, vai ver, olha, tem marcas de arranhões, tem marcas que ele tentou se segurar, há sinais de luta pelo apartamento ou não. Diante de toda essa análise, o perito vai poder chegar à conclusão, olha, não trata-se da cena de um crime, trata-se de mero quê? Suicídio. E suicidar-se não é crime, né? Suicidar-se não é crime. O que é crime? Crime, o 122 fala que crime é auxiliar, induzir, instigar a pessoa a suicidar-se. Então, crime é auxiliar, instigar, né? Ou induzir alguém
a suicidar-se. Essas 3 condutas, elas são criminosas, ok? E o agente que instiga, que induz ou que auxilia, só responderá por este crime se da tentativa do suicídio resultar lesão corporal de natureza grave. Do contrário, também não responde por crime algum. Significa que, imagine a seguinte situação. Imagine que, vou pegar mim como exemplo para não utilizar vocês. Em sala de aula, eu sempre escolho um aluno, mas aqui vou utilizar a mim. Olha só, vamos lá. Imagine que eu queira me suicidar, certo? Então, o pessoal, uma amiga minha me instiga. Fala, não, Débora, é isso mesmo, vai, suicide-se, decaba a sua vida e tudo ficará resolvido para sempre. Vai visitar outro mundo, tá certo, é você. Em razão da instigação dela, eu tomo a minha decisão. Pulo da sacada lá do meu apartamento. Caio, mas não apresento nenhuma lesão corporal de natureza grave. Diante disso, eu não respondo por tentativa de suicídio, porque suicidar-se ou tentar suicidar-se não é crime. E aquela minha amiga que me instigou também não responde por instigação ao suicídio. Por quê? Só responde por instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, se de fato o suicídio se consuma ou se da tentativa resulta lesão corporal de natureza grave. Como no meu caso, eu não me suicidei, nem tampouco apresentei lesão corporal de natureza grave, significa que ela não responde por crime algum, nem tampouco eu. Agora, se de fato eu tivesse alcançado o meu objetivo morte, ou não alcançado o objetivo morte, mas lesão corporal de natureza grave, eu não responderia por nada, porque suicídio ou tentativa não é crime para o suicida, ok? Mas aquela pessoa que me instigou responderia por instigação. Por quê? Porque da instigação resultou lesão corporal de natureza grave. Esse é o nosso artigo 122, parte especial do Código Penal. Então, primeira coisa que o perito vai verificar é se ele está ou não está diante da cena de um crime, ok? Né? Ou seja, não houve crime, ninguém praticou um crime ali, houve um suicídio. Alguém decidiu tirar a própria vida, ok? Então, primeiro ele vai responder, estamos diante de uma cena de crime, tem um agente criminoso, né? Tem autor de crime que precisa ser identificado, né? Se tiver, beleza, estamos diante da cena de um crime. Depois, vamos procurar vestígios que levem o quê? A materialidade e a autoria deste crime. São esses os objetivos da perícia. Significa que a perícia, ela é de extrema importância, tá? Para a convicção do juiz, se houve ou não houve crime, bem como sobre a autoria e materialidade de uma conduta criminosa. Então, nós podemos dizer que, nos crimes violentos, né, a perícia, ela é o que? Ela reina como protagonista no mundo das provas, tá? Ela reina como protagonista no mundo das provas, em se tratando de direito processual penal, ok? Dando continuidade, pessoal, as perícias são realizadas para quê? Para auxiliar o juiz em qualquer das áreas de conhecimento do direito, como a área criminal, como acabamos de comentar, a área civil, trabalhista, previdenciária, entre outras. A civil nós já vimos, investigação de paternidade, questão de insanidade mental, não é mesmo? Questão de verificar se a pessoa está no gozo da sua sanidade mental ou não, ela vai passar por uma perícia médico legal, ok? Trabalhista, para nós atestarmos o quê? Periculosidade, insalubridade, cessação de periculosidade, cessação de insalubridade, ok? Se os equipamentos oferecidos, os equipamentos de proteção oferecidos à equipe
que desempenham o trabalho, se eles estão regulares, se de fato eles evitam acidente de trabalho ou não. E ainda o que? Na área previdenciária, que nós acabamos de falar no início da nossa aula. É muito comum falar, olha, hoje estou indo realizar uma perícia para ver se eu consigo ou não o benefício, se eu consigo uma licença remunerada ou não, ok? Então, não concentra-se apenas na área criminal. Não concentra-se apenas na área criminal. O foco do nosso estudo está, sim, concentrado na área criminal, mas no estudo da perícia, quando fala-se em perícia, nós não podemos ter a compreensão de que perícia é aplicada somente na área criminal. Não, ela é aplicada nas demais áreas também, ok? E aí, galerinha, eu trouxe aqui, olha só, nós temos dois termos, tá? Temos perícia médico-legal, quando essa perícia for realizada por médicos, profissionais médicos. E temos perícia legal, quando essa perícia for realizada por outro profissional. Então, eu tenho uma perícia realizada por um médico legista. Eu tenho uma perícia médico-legal. Eu tenho uma perícia realizada por um agrônomo. Eu tenho uma perícia legal. A perícia realizada por um químico, por um físico, por um biólogo. Eu tenho uma perícia legal. Por quê? Porque é uma perícia realizada por um profissional que não é médico. Então, perícia realizada por um profissional médico. Perícia médico legal. Perícia realizada por um profissional que não é médico. Perícia legal. Ok? Só para fins de conhecermos esses termos, tá? Aqui, ó. É aquilo, pessoal, que nós já comentamos. Eu até coloquei em outra cor para chamar a atenção de vocês. Ó, a finalidade da perícia. Qual é a finalidade da perícia? A finalidade da perícia é o quê? É informar e apresentar retrospectivamente o que de fato ocorreu, como ocorreu, a razão daquele acontecimento, a fim de aproximar-se ao máximo a identificação o quê? Da autoria de um crime. Isso em se tratando o quê? Do foro criminal. Então, a perícia, a finalidade dela é apresentar o juiz o quê? Auxiliar o juiz a identificar duas coisas: a autoria e materialidade de um crime. Então, podemos resumidamente compreender e falar que a perícia, ela tem por finalidade, informar, auxiliar o juiz e informá-lo o quê? Da autoria e materialidade de um crime. Eis a importância, a relevância, o objetivo, a finalidade da perícia. Lembrando que, pessoal, o artigo 158 do Código de Processo Penal fala o seguinte: nos crimes que deixam vestígios, a perícia é indispensável. Nos crimes que deixam vestígio, a perícia é indispensável, ok? Por exemplo, homicídio é indispensável, ok? No estupro, é indispensável. No aborto, é indispensável. Numa lesão corporal, é indispensável. Numa injúria, é dispensável. Porque injúria é um crime verbal. Ele não deixa o quê? Vestígios. Ele não tem vestígios. Ele não tem, vamos dizer assim, essa materialidade. Ok? Então, a injúria é um crime que dispensa perícia, dispensa exame de corpo de delito. Por quê? Porque é um crime que não apresenta materialidade. Já os crimes que apresentam materialidade, ok? Os crimes que deixam vestígio, esse sim, a perícia ela é indispensável, sob pena, galerinha, de nulidade absoluta, ok? Sob pena de nulidade absoluta. Certinho? Voltemos aqui então, olha só. Sendo que, aquilo que nós acabamos de falar, sendo que nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização da perícia, servindo como meio probatório, tá? Que auxiliará o juiz na instrução processual até sentença
final. É isso mesmo. A perícia, ela é meio que probatório. Por isso que ela está o quê? No rol das provas lá no nosso Código Processual Penal. Essa observação aqui, eu coloquei para vocês, mas eu até já falei, já comentei ela bem no início da aula. Deixa eu só falar mais uma vez rapidinho, fazer a leitura aqui com vocês, mas nós já falamos a observação aqui. Nós estamos falando o quê? Que no processo penal vigora o princípio da verdade real. Ok? Onde todas as provas legais admitidas em direito, elas são o quê? Elas são passíveis de serem realizadas, ok? Para que se busque essa verdade real. O que é essa verdade real? É a verdade que está além dos autos. É a verdade que está além o quê? Dos escritos no meio do processo. É aquela verdade que deve ser buscada onde? Na cena do crime. É aquela verdade real que deve ser buscada onde? Lá no corpo, já sem vida, lá no cadáver. Sim, por isso que muitos médicos legistas, eles falam o quê? É o cadáver conversa comigo. O cadáver me passa muitas informações. Por quê? Porque o estado dos ferimentos, é o local dos ferimentos, é como o corpo foi encontrado, o que foi encontrado no corpo que vai detectar o quê? Vai auxiliar na detectação o quê? Da causa da morte. Como ela ocorreu, se foi uma morte criminosa, se não foi uma morte criminosa. Então isso que é a busca pela verdade real. Vamos sair, não vamos ficar presos aos autos, não vamos ficar atrelados ao processo físico aqui na escrivania, não. Vamos buscar a verdade real, vamos até a cena do crime, vamos periciar o instrumento que foi utilizado na prática criminosa, vamos periciar o corpo, vamos periciar as vestimentas da vítima, vamos periciar o carro, ok? Então isso que é busca pela verdade real, é ir além dos autos, ok? Então olha só, observação. É necessário não esquecer que no processo penal vigora o princípio da verdade real, onde todos os meios de prova admitidos em direito, onde todos os meios de prova legais são admitidos. E uma vez que as provas são apresentadas ao juiz que instrui o processo, cabe a ele o quê? Valorá-las, tá? Então, diante de uma perícia apresentada ao juiz, cabe ao juiz o quê? Valorar aquela perícia. Cabe ao juiz o quê? Olhá-la, ver, vem cá, essa perícia ela vai ter peso para eu proferir a sentença, essa perícia induz a autoria e materialidade, essa perícia não induz, ou seja, cabe ao juiz analisar, cabe ao juiz valorar, cabe ao juiz, verificar o quanto essa perícia, o quanto esse laudo pericial contribui ou não contribui para o esclarecimento dos fatos apresentados no processo. Então, quando fala cabe ao juiz valorar, significa que cabe ao juiz analisar o quanto essa perícia vai ser útil e o quanto ela não será útil para esclarecimento do fato criminoso apresentado nos autos do processo penal. Certinho? Só que essa valoração do juiz, o juiz não pode utilizar de mero capricho. O juiz não pode falar, olha, acho que eu não gostei muito dessa perícia, não. Não estou entendendo muito bem esse laudo. Eu vou dispensar, não vou acatar este laudo. Não. Nós estamos falando que o juiz tem livre convencimento. Só que o juiz tem o livre convencimento motivado. O juiz tem livre convencimento fundamentado. Ou seja, o juiz pode não se ater ao laudo. O juiz não está obrigado a se ater ao laudo. Tá? O juiz não está obrigado a se ater ao laudo. Mas o juiz dispensando o laudo ou valorando ele muito por baixo, o juiz tem que justificar. Por que essa escolha? Ok? Então, o juiz
Analisa as provas por meio do princípio da livre convicção, livre valoração das provas. Mas não esqueça, livre valoração das provas, mas livre valoração fundamentada. Livre valoração justificada onde? Na lei, ok? Então, olha só, livre convicção motivada e fundamentada, a fim de evitar decisões vazias e afastadas da legislação. E por final, eu repito o que eu já falei para vocês. É neste cenário que a perícia apresenta-se como protagonista da história. A perícia, pessoal, ela é nós podemos falar que ela é a rainha das provas. Sim, por que ela é a rainha das provas, professora? Porque nos crimes que deixam vestígio, nem mesmo a confissão do acusado dispensa a perícia. Sim, nos crimes que deixam vestígios, nem mesmo a confissão do acusado dispensa a perícia. Nem mesmo a confissão do acusado dispensa o exame de corpo de delito. Eis a importância da prova pericial, ok? Então, no foro criminal, a perícia pode recair sobre o quê? Pode recair sobre pessoas vivas para verificar idade, para verificar lesão corporal, para verificar situação de puerpério, por exemplo. Lembram, lá no artigo 123, o artigo 123 do Código Penal, lá na parte especial, ele traz o quê? O crime de infanticídio, Em que consiste o crime de infanticídio? O crime de infanticídio é a mãe que mata o próprio filho, durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal. Então, infanticídio é a situação da mãe que durante ou logo após o parto mata o próprio filho sob influência do estado puerperal. Então, olha só, para que a mãe responda por infanticídio e não por homicídio, o que é necessário? É necessário que ela pratique esse crime sob influência do estado puerperal. Então, a perícia vai trabalhar essa situação. Vai ser feito exames, Exames, entrevistas, para ver o quê? Se a mãe, no momento do crime, estava sob influência do estado puerperal. Se a perícia confirmar que sim, ela responderá por infanticídio. Se a perícia constatar que ela praticou o crime e não estava sob influência do estado puerperal, ela não responde por infanticídio e responde por homicídio. Vejam a importância de uma perícia, ok? Pode ser feita em mortos, também para oferir identidade, para oferir a causa da morte e as circunstâncias dela, certinho? E também pode recair sobre objetos ou instrumentos utilizados na prática criminosa, como, por exemplo, a arma do crime, ok? Então, a nossa perícia no foro criminal, ela pode recair sobre pessoas vivas, mortos e objetos ou instrumentos utilizados na prática criminosa. Já, pessoal, eu trouxe aqui só a título de conhecimento, tá? No foro civil, trabalhista e previdenciário. No civil, para verificar capacidade civil, investigação de paternidade, erro essencial sobre a pessoa. No foro trabalhista, periculosidade, insalubridade, acidente de trabalho. E no foro previdenciário, perícia em pessoas para fins de benefícios previdenciários. Só a título de conhecimento, para nós reforçarmos que a perícia, ela não está presente somente no foro criminal, tá bom? Só para nós reforçarmos isso. Mas o nosso estudo aqui junto ao edital deste concurso, o nosso estudo referente aqui em medicina legal, nós estamos concentrando forças onde? No foro criminal. Então, pessoal, olha só, agora nós vamos analisar algumas perícias, alguns exames que são realizados o quê? Pelos peritos.
peritos. Vamos lá. Todos esses exames que nós vamos dar uma analisada, compreendermos em que eles consistem, bem como conhecermos a definição deles, eles também serão reforçados na aula de perícia parte 2, onde estaremos estudando o quê? A contextualização legal das perícias. Então, comecemos pelo primeiro exame. Então, exames periciais no foro criminal. Quais são os exames periciais que está lá na legislação processual penal que são realizados no foro criminal? Primeiro, o exame clínico disposto lá no 158, 159 e 168 do nosso CPP, Código de Processo Penal, ou Código Processual Penal. Então, esse exame clínico diz respeito ao quê? Ao exame de corpo de delito. Destinado a quê? Qual é o objetivo do exame de corpo de delito? Provar a materialidade do crime. E além de provar a materialidade do crime, se possível, conduzir também a quê? A autoria do delito. Então, o objetivo do exame de corpo de delito é o quê? Comprovar a materialidade, da conduta criminosa, mas o quê? Conduzir a autoria do crime. Tá? Então, com o exame com o exame de corpo de delito, nós temos o quê? Condições a analisar indícios de autoria e materialidade, tá? Autoria e materialidade. Ok. Agora, o que vinha a ser exame de corpo de delito? O que vinha a ser esse exame? Exame de corpo de delito nada mais é que examinar a cena do crime. Examinar a vítima de um crime, examinar o instrumento de um crime, examinar as vestimentas da vítima de um crime. Esse é o exame de corpo de delito, ok? É analisar todos os vestígios deixados o quê? Na cena de um crime. Então, o exame de corpo de delito é analisar, é investigar, é periciar o quê? Os vestígios deixados por aquele crime, os vestígios deixados por aquele crime, certinho? Então... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula da professora Débora? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, você pode clicar aqui embaixo, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Agora, se você quer continuar assistindo no final dessa videoaula, você quer, aliás, fazer o nosso curso completaço de Medicina Legal com a professora Débora, são no total 19 videoaulas, a carga horária aí de 26 horas, 60 dias de acesso. Você pode, nesse período, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Este curso tem várias aulas de resolução de exercícios de diversas bancas e investimento apenas R$ 50. Então vamos lá, espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, tchau! Clique lá aqui.